gente, meu nome é Ana Carla, tá? Vamos dar continuidade ao assunto de análise combinatória. Hoje, na aula 3, a gente tem o assunto de arranjo, tá? Que é um dos princípios da análise combinatória. Na análise combinatória, esse princípio de arranjo, ele se divide em dois, tá? Ele se divide em arranjo simples, pelo menos são os dois que eu vou mostrar, tá? Arranjo simples e o arranjo com repetição. O que é? Opa, só um minutinho, deixa eu corrigir aqui. Apareceu uma forma. Olha lá. Um arranjo com repetição. O que é um arranjo, né? O arranjo, gente, é um exemplo de permutação. Só que agora, tá? Tem uma coisa a mais. O que é essa coisa a mais? É que a ordem agora importa. Tá? A ordem dos objetos, a ordem das pessoas é importante. Por exemplo, no arranjo simples, ó, dá um exemplo aqui. Nós temos aí 4 pessoas e vamos fazer, tá, uma escolha de 2 dessas pessoas para compor uma comissão. Na minha comissão, eu vou ter o presidente e vou ter o vice-presidente, tá? Então, é importante a ordem dessas pessoas, esses 2 espaços que eu vou estar preenchendo. Por que é importante? Porque é claro que o presidente manda mais do que o vice-presidente, né? Então, há uma importância na ordem de escolha. Então, se você observar que há essa importância, já não é uma permutação, tá? É um arranjo simples, nesse caso aqui, porque a pessoa que ocupar o cargo da presidência não pode ocupar o cargo, né, o espaçozinho da vice-presidência. Então, para essa posição aqui, você tem aí uma dessas 4 pessoas. Você tem 4 possibilidades. Para essa daqui, 3 possibilidades. 4 vezes 3, você tem aí no total de 12 possibilidades, utilizando o princípio multiplicativo. Mas, como o assunto é arranjo simples, vamos utilizar o princípio de arranjo simples, né? O arranjo simples, tá? A fórmula, eu vou deixar aqui para vocês logo, é o arranjo N em P. O que é esse N e esse P? Tá? Esse N é a quantidade total de objetos que você está utilizando, objetos ou pessoas. E esse P é como você está organizando. Então, você está organizando aqui, nesse caso aqui, você está organizando 4 pessoas em 2 lugares. Resolvendo, né? Você tem aí, ó, 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, tá? Menos 2 fatorial. Que isso aqui é igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, utilizando a simplificação lá da primeira aula, aula base. Você tem 4 vezes 3, 12 possibilidades. Então, arranjo de N em P, na verdade, né, genericamente, é N, total de possibilidade, dividido por N menos P, que são, tá, as posições de organização, ok? Então, o arranjo simples, ele trabalha com essa ideia, tá? Cuidado, é importante o posicionamento. A diferença de arranjo para permutação é exatamente isso. É importante a ordem, tá? E o com repetição? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, tá, é tradicional. É exemplo aí de bandeirinhas. A criança tem aí uma bandeira. Desculpa pelo desenho. Bandeira aqui que tem 3 listas. Aqui a primeira lista, a segunda e a terceira. E ela possui aí 5 cores diferentes. Tá? 5 cores diferentes. De quantas maneiras ela pode pintar essa bandeira sem repetir a mesma cor em listras que são juntas, que são adjacentes, que estão uma do lado da outra? Por exemplo, se eu usar azul aqui, eu não posso usar azul nessa. Ok? Então, eu tenho que pintar com cores diferentes.
De quantas maneiras diferentes eu posso pintar essa bandeira? Então, se você observar, você tem para a primeira faixa aqui da bandeira, você tem 5 possibilidades. Você pode usar qualquer uma das 5 cores. Quando passa para cá, para a segunda, tá? Você não tem mais o total de possibilidades, porque você já usou uma cor e você não pode repetir. Então, você tem 4 possibilidades. Então, nessa listra aqui, né, nessa faixa aqui, você não pode repetir. Agora, quando chega nessa outra faixa, tá? Eu já posso usar a mesma cor que eu usei na primeira faixa, na primeira listra bem aqui. Então, eu posso repetir. Então, existe uma repetição, tá? Então, a ordem importa e a repetição dentro da questão. Então, para cá, existem 4 possibilidades. Eu só não posso usar a que eu usei na anterior, mas eu posso usar a que eu usei na primeira listinha aqui. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem aí 5 vezes 4 vezes 4. Um total aí, 5 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80 bandeiras diferentes. Então, você tem aí esse raciocínio de permutação com repetição, ok? Então, fica aí esses 2 exemplos, tá? E essa aula a gente finaliza aqui. Espero que vocês estejam bem, tá? Deixa um like na aula, se inscreva no canal se você não se inscreveu, tá? Dá o seu feedback para que a gente possa estar melhorando ainda mais.